pessoal, boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Beleza. Bom, esse daqui é o painel de encerramento do primeiro dia da WebBR, né? Um dos painéis finais. Esse aqui é um particularmente que eu acho extremamente importante, que é para falar sobre o futuro da acessibilidade digital. Então, a conferência desse ano, a gente tem o interesse em debater questões relacionadas ao futuro da web, para onde a web está caminhando, mas se a web não for acessível, a gente talvez não esteja fazendo os passos realmente necessários para que ela seja realmente uma web para todas as pessoas. Então, para isso, eu convidei aqui um grupo de especialistas, né, de diversas áreas, para poder discutir um pouco, né, fazer uma breve apresentação para discutir o futuro da acessibilidade digital. Éramos para estar em 4, né, o Ciditor 4, né, secretário da Pessoa com Deficiência em São Paulo, também era para vir, mas ele mandou uma mensagem aqui de última hora que ele ficou doente, está indo para o hospital, então infelizmente ele não pôde participar aqui com a gente. Mas a gente vai estar aqui para preparar um debate bem interessante e bem legal com vocês. E aí eu queria apresentar esses especialistas que vão falar um pouco com vocês. Eu vou ser simplesmente o mediador e ouvir o que todos eles têm de interessante para falar para a gente. A primeira que vai falar vai ser a Bruna Salton. Ela é servidora e pesquisadora do Centro Tecnológico de Acessibilidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS. Mestranda em Informática na Educação, atua nas áreas de acessibilidade digital, tecnologia assistiva, produção inclusiva e educação à distância. Participou do desenvolvimento das diretrizes brasileiras de acessibilidade na web, o EMAG 3 e o EMAG 3.1, e é membro do grupo de especialistas em acessibilidade na web do W3C Brasil. Depois eu tenho o Ronaldo Tenório. Ele é publicitário, especializado em comunicação estratégica e é cofundador e diretor executivo da HandTalk, uma das startups mais premiadas no Brasil, que teve seu aplicativo eleito pela ONU o melhor app social do mundo. Foi eleito pela revista Forbes como um dos jovens mais promissores do Brasil e pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, um dos 35 mais inovadores do mundo. E temos a Simone Freire, que tem várias linhas aqui. Fundadora da Espiral Interativa, agência especializada em comunicação inclusiva e acessibilidade digital, e idealizadora do movimento Web para Todos, iniciativa que reúne dezenas de organizações em prol da comunicação e de uma web inclusiva. Graduada em comunicação social, com especialização em sustentabilidade, integrou os boards da ABRAD, da INSPER, Enactus, e é membro do grupo de trabalho de acessibilidade na web do W3C Brasil. Em 2016, foi eleita uma das 10.000 Women Goldman Sachs e em 2018 selecionada como case internacional do programa. Bom, com tanto currículo assim, agora eu passo a palavra para vocês falarem um pouco sobre o futuro da acessibilidade digital. Obrigada, Reinaldo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Eu sou a Bruna. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro da acessibilidade digital na área em que eu trabalho, já há mais de 10 anos, que é a área acadêmica. Então, eu trabalho no Centro Tecnológico de Acessibilidade, lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Só para contextualizar o trabalho do IFRS, nós somos uma instituição de ensino público federal, de ensino médio técnico, graduação e pós-graduação. Hoje nós temos 17 campi no Rio Grande do Sul, com mais de 20.000 alunos e desses mais de 400 alunos com deficiência. Nós temos o Centro Tecnológico de Acessibilidade, que atua com todas as questões relativas à acessibilidade, inclusive acessibilidade digital e desenvolvimento de tecnologia assistiva de baixo custo. Nós atuamos para todos os campi da instituição. E cada um dos campos possui um núcleo que vai dar o atendimento aos alunos com deficiência, prestar o atendimento educacional especializado, fazer as aulas no contraturno e acompanhar esses estudantes durante todo o período que eles estarão conosco. Eu trouxe aqui para vocês uma informação a respeito da evolução das matrículas de estudantes com deficiência no Instituto Federal do Rio Grande do Sul desde 2013, para mostrar para vocês um pouquinho como a cada ano a nossa instituição vem recebendo um número maior de estudantes com deficiência. Nós tínhamos apenas 63 lá em 2013. Em 2013 nós ainda não tínhamos a nossa política de ações afirmativas, que inclui a nossa política de acessibilidade. A partir de 2014,
nós lançamos a política e começamos com ações específicas dentro da instituição. E aí o número de alunos foi aumentando e em 2019, esse ano, a gente teve 373 matrículas. Claro que alguns alunos não se identificam no momento da matrícula, então por isso que acaba sendo maior o número de alunos que realmente a gente tem com deficiência. E a que se deve esse aumento nas matrículas? Bem, a gente tem cotas para pessoas com deficiência em todos os níveis de ensino, inclusive na pós-graduação, mas eu acredito que não sejam as cotas o fator diferenciador nesse caso. Porque muitos alunos não entram pelas cotas, muitos acabam entrando pelo acesso universal. Mas eu percebo que muitos nos procuram por saberem que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem todo esse suporte para a pessoa com deficiência. Então, é muito comum eles chegarem até nós, ou os pais, no caso de alunos de ensino médio, dizendo que querem que os alunos estudem, que os seus filhos estudem lá, porque sabem que o IFRS pode dar esse suporte para eles, né? Muitas vezes o Instituto nem tem o curso que a pessoa gostaria de fazer, mas ela sabe que ali ela vai conseguir fazer, e vai conseguir ter o suporte, vai conseguir terminar o curso. Então, ela acaba escolhendo a instituição, muitas vezes. Quando a gente fala de acessibilidade digital no meio acadêmico, no contexto educacional, a gente pensa, claro, nos sites institucionais, mas também nos sistemas institucionais, no sistema acadêmico, no sistema de bibliotecas, em toda a educação à distância, né? A educação à distância tem um viés inclusivo muito grande. No entanto, se a gente não remover as barreiras de acessibilidade do ambiente virtual de aprendizagem, do conteúdo, esse potencial inclusivo se perde, né? Então, a gente tem um trabalho forte junto com a educação à distância. Nós temos muitos alunos com deficiência em cursos EAD. Os documentos digitais, sejam eles institucionais ou didáticos, e também as redes sociais, que hoje são muito utilizadas para a divulgação de todos os materiais da instituição. E o CTA, que é o setor onde eu trabalho, uma das atribuições é justamente que a gente trabalhe essas questões de acessibilidade junto à instituição, oferecendo avaliação de acessibilidade, auxílio na implementação de acessibilidade, consultoria, e nós temos ministrado capacitações para grupos específicos, por exemplo, capacitação para quem trabalha na área da comunicação, capacitação para quem é da IAD, para professores, para grupos que trabalham com os estudantes com deficiência, os grupos dos núcleos. Então, as capacitações têm sido um trabalho contínuo e importante do CTA dentro da instituição. E as publicações, então, a gente percebeu que muitas vezes a gente dá a capacitação, mas a pessoa fica com dúvidas, ela precisaria de guias, muitas vezes, para fazer o trabalho dela já incorporando acessibilidade. Então, a gente tem feito publicações internas para que os setores tenham esses guias, esses manuais, que eles possam seguir na hora de fazer a sua documentação, o seu conteúdo digital. Aqui eu coloquei para vocês entenderem a importância da acessibilidade digital no processo inteiro, desde o ingresso, na verdade, desde antes do ingresso do aluno com deficiência. No momento que a gente vai divulgar a instituição, divulgar os cursos, divulgar o processo seletivo, no IFRS o ingresso é por processo seletivo, inclusive no ensino médio, toda essa divulgação tem que ser acessível, independente do meio que vai ser utilizado para isso, né? O edital tem que ser acessível. O formulário de inscrição, nós tivemos muitos problemas de acessibilidade no formulário de inscrição de alunos que não tinham autonomia para preencher o formulário de inscrição, porque ele não era compatível com a sua tecnologia assistiva, porque ele tinha muitas barreiras de acessibilidade. Então, a gente trabalhou muito no formulário de inscrição. Bom, se o aluno não consegue nem se inscrever no processo seletivo, fica complicado para ele entrar na instituição, ingressar na instituição. Então, hoje a gente tem o edital em Libras também e a prova toda em Libras também. Então, o aluno tem que conseguir solicitar as condições especiais que ele precisa para fazer a prova, né? Seja em Libras, seja um leitor de tela. O que ele precisar para o momento da prova, ele precisa conseguir solicitar através do formulário de inscrição.
A divulgação dos resultados, todo o processo de matrícula e as orientações após a matrícula. Então, vejam em quantos itens a acessibilidade digital se encaixa ali só no momento do ingresso do aluno. E depois, então, durante a permanência desse aluno na instituição, a gente vai ter o sistema acadêmico, ele tem que ter autonomia para verificar suas notas, verificar os currículos dos cursos, o calendário acadêmico. Então, esse sistema é muito importante que ele seja acessível, né? O material didático, que muitas vezes, quando a gente fala em aluno adulto, nós vamos ter materiais digitais. O ambiente virtual de aprendizagem, que a gente possa, no caso do IFRS, a gente usa o Moodle. Então, nós fizemos algumas alterações no Moodle para que ele possibilite uma navegação melhor, tenha uma melhor interação com o leitor de tela, tenha uma apresentação melhor, mais fácil de navegar ali dentro, né? Todos os documentos institucionais, que também nós tínhamos muito problema com isso, tanto para o aluno com deficiência e para os servidores com deficiência também, né, de muita documentação que era escaneada e jogada em forma de PDF de imagem. Então, a gente teve muito problema com isso já. Os sites institucionais e as redes sociais. Então, isso tudo durante a permanência do aluno. E, por fim, quando esse aluno vai para o mundo do trabalho, quando esse aluno finaliza a sua graduação ou o seu curso técnico profissionalizante, por exemplo, o Instituto tem um portal que se chama Mural de Oportunidades, que eu acho que esse foi o primeiro portal que nós trabalhamos, que nós, CTA, trabalhamos em conjunto com os desenvolvedores desde o início, para que esse portal já nascesse acessível, né? Então, esse mural de oportunidades é um local onde o aluno vai buscar oportunidade de trabalho, de estágio, de bolsa e de voluntariado, né? Então, a ideia é que ele já foi lançado acessível. E também toda a nossa política de acompanhamento de egressos, que envolva qualquer tipo de interação através do meio digital, também precisa ser acessível. Então, vejam que a acessibilidade digital começa lá antes do aluno ingressar e acompanha ele durante toda a sua jornada acadêmica até a sua saída da instituição. É claro que esse caminho que eu mostrei para vocês, ele é ideal, mas não é o que normalmente acontece nas instituições. Normalmente, as instituições, elas esperam chegar o aluno com deficiência para depois buscarem alguma alternativa de forma sem planejamento, muitas vezes, resolvendo o que dá para aquele aluno. Ou então buscando a acessibilidade quando a gente vai ter alguma avaliação do MEC ou credenciamento de cursos, e aí vamos fazer alguma coisa para acessibilidade porque vai ter avaliação do MEC que conta pontos, né? O que eu espero para o futuro da acessibilidade digital é que essa realidade seja invertida. Então, que nós tenhamos o pensamento da acessibilidade, a cultura da acessibilidade dentro das instituições, independente de eu ter ou não ter ainda o aluno, né? Que essa cultura esteja na instituição como um todo e não em ações esporádicas e isoladas. E aqui, então, eu coloquei uma listinha de algumas coisas que eu tenho percebido que estão acontecendo nas instituições e que eu penso que tem potencial para começar a ocorrer mais frequentemente nas instituições de ensino. A criação das políticas de acessibilidade digital, isso é muito importante. É a partir da política de acessibilidade que tudo acontece dentro da instituição. Que a gente vai normatizar esse processo, que a gente vai ter metas, vai ter objetivos, como fazer, o que fazer, de que forma a gente pode mensurar isso, né? Então, que a gente tenha essas políticas, ou como uma política separada, ou dentro da política de inclusão da instituição. E, com isso, vem os centros ou os núcleos de acessibilidade, né? Que hoje muitas instituições já têm, mas, às vezes, são núcleos que acabam tendo pessoas que dedicam 1 hora por semana, ações muito pontuais, né, mas que nós tenhamos, então, profissionais especializados trabalhando nesses núcleos. Ou, então, pelo menos, grupos de trabalho trabalhando para acessibilidade digital dentro das instituições. E que a acessibilidade, isso já tem acontecido em algumas instituições, a acessibilidade ser um requisito
na hora de a gente contratar um produto ou um serviço para a instituição. Né? A gente vai adquirir um sistema novo para a instituição. Então, que a acessibilidade seja um requisito na hora desta aquisição. Eu tenho visto muitos alunos envolvidos e interessados em trabalhar questões de acessibilidade em projetos na instituição e em publicações, fazendo seus TCCs de curso, fazendo as suas dissertações de mestrado, gerando produtos no mestrado relacionadas à acessibilidade digital, cada vez mais. E eu penso, então, que a acessibilidade digital possa vir a se tornar um componente curricular de muitos cursos, não só de cursos da área técnica, da área da informática, mas de muitos cursos. O CTA já ministra algumas aulas especiais para cursos dentro da instituição, cursos de licenciatura, da área da administração, da logística, os da área da informática também. Então, eu penso que possa se tornar um componente curricular, mesmo que eletivo. Né? E com isso tudo, o que a gente espera é que cada vez mais exija esse envolvimento de toda a comunidade acadêmica, que a gente não seja uma pessoa dentro da instituição trabalhando com isso, um setor dentro da instituição, mas que a instituição como um todo tenha essa preocupação. Então, isso é o que eu vislumbro para o futuro e que gostaria que acontecesse. A gente sabe que os desafios são imensos, né? São muitos, mas eu tenho visto pequenas ações que me levam a acreditar que isso possa fazer parte do futuro da acessibilidade digital. Então, pessoal, de minha parte é isso. Eu vou passar a palavra agora para o Ronaldo. Beleza. Estão me ouvindo bem? Joia. Bom, eu há 11 anos eu caí meio de paraquedas nesse universo de acessibilidade digital, sem entender muito o que eu estava fazendo, mas porque eu pratiquei um pouco de empatia e percebi que existia um problema que talvez eu conseguiria resolver unindo duas paixões que eu sempre tive, que é a comunicação e a tecnologia. E aqui eu estou falando para algumas pessoas que são desenvolvedores ou já trabalham com tecnologia, mas não necessariamente alguns entendem desse universo de acessibilidade digital. E foi por eu entender naquele momento que eu decidi entrar e descobrir e criar algo. E eu acho que um dos objetivos aqui também é mostrar um pouco do que a gente vem fazendo, do que está por vir também, e como vocês também podem fazer algo para poder tornar a web mais acessível. Bom, eu ainda moro em Maceió, onde surgiu a HandTalk. Eu estava em 2008, na época da universidade, e teve um trabalho acadêmico para desenvolver algo envolvendo comunicação, e eu criei um personagenzinho que iria traduzir conteúdo para a língua de sinais, porque eu percebi naquele momento, vou fazer um trabalho, eu queria fazer algo para impactar a vida de algumas pessoas e comecei a pesquisar sobre pessoas com deficiência, encontrei no surdo essas barreiras de comunicação, conversei com algum deles, da forma que eu tinha, né, sem conseguir me comunicar em Libras, mas tentei entender que problemas eles enfrentavam e rascunhei um personagem chamado Hugo, muitos de vocês devem conhecer, que é um personagem virtual, um 3D, que faz traduções automáticas para Libras. E 2008, quem dominava aí o mundo dos smartphones era BlackBerry, então ainda não tinha aquele boom dos aplicativos. A ideia ficou guardada por 4 anos e em 2012 a gente resolveu inscrever num desafio de startups e recebemos investimento e por aí vai. Então, nasceu um aplicativo que é como se fosse o Google Tradutor, mas para a língua de sinais. Então, você pode digitar ou falar algo e o Hugo vai fazer a tradução em tempo real, né? E o app, o legal de tudo isso é que o app já chegou a 3 milhões, está chegando a 3 milhões agora de downloads. É gratuito, chama HandTalk, então quem quiser baixar e aprender um pouco mais de Libras. Ele fez com que pessoas que não entendiam da área também passassem a entender dessa problemática e praticassem essa empatia também. Então, é importante, muito importante a gente falar sobre acessibilidade para quem não entende sobre acessibilidade, para que a gente possa
fazer surgir novas iniciativas também. E daí o app ganhou um monte de prêmio aí, dentre eles lá na ONU, em Abu Dhabi, o melhor aplicativo social do mundo. E a gente percebeu que existia uma responsabilidade maior de aumentar o impacto do que a gente já vinha fazendo. Lá em 2014, a Rentalk lançou pela primeira vez um plugin para a web que traduzia conteúdos dos sites para a língua de sinais, né? Então, é um botãozinho de acessibilidade que você clica, ele geralmente fica no canto da tela, com as mãozinhas, um botão azul, com as mãozinhas de Libras, e aí clica, você abre uma janelinha com o Hugo e você traduz o conteúdo automaticamente. Isso porque a maioria dos surdos tem dificuldade de entender o português e eles têm a Libras como sua língua nativa, né? E sua primeira língua, em que é reconhecida aqui no Brasil como uma das línguas utilizadas no nosso país. E daí esse plugin se espalhou também pelo Brasil. Hoje a gente está em mais de 300 sites, Samsung, Natura, Bradesco, BMG, Magazine Luiza. E o mais legal é que a gente conseguiu chacoalhar um pouco apesar de, dando spoiler já, que muitos sites ainda não estão acessíveis como deveriam, mas pelo menos a gente conseguiu plantar essa semente nas empresas para poder falar sobre o assunto. E o mais difícil para quem está trabalhando com acessibilidade digital é fazer o cara que não está envolvido com isso sentir a dor, né? Porque só sente a dor quem está dentro. Isso é fato, né? Antes de ter a ideia do aplicativo, eu não sentia a dor que o surdo sentia. Mas eu tive essa sensibilidade e procurei ouvi-los, entendê-los e ajudá-los, né? Então, era o mais difícil naquele começo, era conseguir desbravar e criar os primeiros cases. E a gente contava com pessoas que, assim como eu, que tive empatia no começo, também tivessem empatia dentro das empresas, né? O que eu venho notando nessa evolução é a formação de núcleos lá dentro das empresas, né? Trabalhos como o do Web para Todos também, que está evangelizando, falando sobre acessibilidade digital para dentro das instituições. Eu percebo que no momento atual fala-se muito mais sobre diversidade, inclusão, acessibilidade, mas ainda é necessário muitas ações, né? Não só falar sobre o tema, mas agir. E a gente vem dando nossa contribuição com a Rentalk, que é tornar o conteúdo digital mais acessível para os surdos, né? Então tem um monte de caso aí muito bacana em que a gente ajudou a quebrar um pouco essa barreira de comunicação, que eu posso contar aí quando a gente for conversando um pouco mais. Mas esse é o nosso papel, é a missão hoje da Rentalk. Onde tiver comunicação, a gente conseguir tornar essa comunicação digitalmente acessível. Isso é um trabalho gigantesco, né? Porque construir um tradutor automático, se eu soubesse o tamanho do desafio, eu teria desistido antes de começar. Mas eu acho que cada reconhecimento que a gente tem, cada prêmio que a gente recebe, cada empresa nova que adere à solução, a gente cria mais estímulo para poder subir mais essa montanha, né? E rapidamente eu quero dar só uma pincelada rápida, acho que a gente vai conversar muito ainda aqui, mas para o futuro que eu imagino é que toda essa inteligência artificial, tudo que vem se discutindo bastante, a gente já vem utilizando desde 2016, a gente foi acelerado pelo Google lá no Vale do Silício e voltou falando sobre o tema. O Google nos instruiu muito sobre a questão da acessibilidade de inteligência artificial e como a gente poderia implementar num tradutor automático. E hoje o Hugo ele vai aprendendo à medida que as pessoas vão utilizando e contando com uma base de dados super gigante de uma comunidade que abastece a nossa plataforma para que a gente possa traduzir cada vez melhor. Então, através da inteligência artificial, o nível da qualidade de tradução ele cresce exponencialmente, né? Lá no comecinho a gente trabalhava com regras de tradução, então, para uma língua tão complexa quanto o português, a gente enfrenta diversos problemas, porque toda regra tem uma exceção, e com inteligência artificial, com uma quantidade de dados gigante, e agora com rede neural que a gente vem trabalhando, isso faz com que a gente melhore
exponencialmente a qualidade. Porém, a gente precisa de muitos dados, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar bastante no futuro da acessibilidade digital e obviamente, também para o nosso trabalho com tradução automática. Além disso, a gente está trabalhando fortemente com a tradução inversa, que é o reconhecimento de movimentos, né? A gente começou a criar um HandTalk Labs lá dentro, um projeto de pesquisa para gravar movimentos de intérpretes e poder tornar futuramente as animações do Hugo mais fluidas e também futuro não sei o quão próximo está, mas de fazer a tradução também através do reconhecimento de movimentos de sinais dos surdos. Então, o que eu penso é que, cara, imagina a web toda sem um recurso como esse, o surdo muitas vezes dependendo de alguém explicar para ele o conteúdo que está acontecendo, né, sem tanta autonomia. Óbvio que a importância dos intérpretes é essencial para tudo que os surdos conquistaram até hoje. Inclusive aqui no evento a gente tem uma intérprete nos ajudando e está espalhando essa informação para os surdos. Imagina tudo isso sem recurso de acessibilidade. E o problema de comunicação, o problema do surdo é de comunicação, não é de mobilidade. Imagina o quão difícil para ele é ter acesso a toda essa informação no mundo. Imagina isso para milhares de sites onde a informação está lá, mas teoricamente não está disponível para a maioria deles. Então, hoje, com uma solução como essa, a gente está conseguindo quebrar um pouco dessa barreira. Óbvio que a gente tem um monte de desafio, principalmente envolvendo qualidade de tradução automática. Porque imagina para o Hugo traduzir uma aula de filosofia, né? O quão complexo é. E a gente tem que abastecer isso de informações para que ele vá aprendendo. Mas eu acredito que hoje, graças a esse impacto que a gente está trazendo, seja através dos 3 milhões quase de downloads que a gente já tem no app, ou dos mais de 300 sites que a gente está traduzindo, trazer mais acessibilidade, mais acesso à informação e abrir mais oportunidades para que os surdos, com mais comunicação, com mais informação, melhorem seus estudos, tenham mais espaço no mercado de trabalho e aí sim a gente consiga ter aquele efeito dominó, né? Então, tem muitas iniciativas que a gente está trabalhando hoje, seja na educação, nas empresas, que também eu quero contar um pouco mais à frente, mas esse é o futuro que eu enxergo para a acessibilidade digital, mais precisamente com a HandTalk. Bom, gente, meu fone de ouvido aqui parou de funcionar. Vocês estão me ouvindo? Tá. Caramba, ficar por último, hein? Depois de uma aula dessa aqui do Ronaldo, né, da inteligência artificial. Bom, eu trabalho, gente, até pegando essa narrativa do Ronaldo, eu trabalho com acessibilidade digital há mais de 10 anos. Né? Então, hoje a gente, né, tem falado cada vez mais de acessibilidade digital, mas assim, 11 anos atrás, mais precisamente, pouco se falava sobre isso. E eu sou jornalista, né? Então, assim, o meu contato com acessibilidade digital veio por meio de como produzir uma comunicação digital inclusiva na ocasião para pessoas com deficiência visual severa, né? Isso vocês imaginam, né? Eu nem tinha noção de que uma pessoa cega, por exemplo, pudesse utilizar, né, um notebook, acessar a internet para alguma coisa, né? Porque isso, a gente vive nessa bolha nossa da tecnologia assistiva, da acessibilidade e tal. E aí, de lá para cá, eu venho assim, acompanhando ativamente a evolução, né, dessa temática. 2 anos atrás, eu resolvi, né, trazer esse conhecimento meu de tantos anos e da minha equipe para a sociedade, porque a gente percebeu o seguinte, que a gente estava fazendo uma transformação muito, muito lenta, né, com o trabalho que a gente vinha desenvolvendo só com os clientes da agência que eu lidero. E aí foi quando eu resolvi fundar o movimento Web para Todos, ao lado aí, né, do pessoal do W3C. O Wagner e o Reinaldo foram, assim, eu brinco que padrinhos de tudo isso que a gente está construindo juntos. E nesses 2 últimos anos, até trazer um pouquinho esse
passado recente, né, para imaginar como que a gente imagina o que vem pela frente. Nesses 2 últimos anos de movimento, é incrível o que a gente tem visto, assim, de interesse, não só da comunidade de tecnologia, como da sociedade de uma maneira geral, em entender, né, o que é essa tal acessibilidade que se fala também no mundo digital. A gente hoje bate muito nessa tecla, né, da acessibilidade arquitetônica, a gente já entende, né, vê uma rampa, estamos preparados aqui para receber um cadeirante, na atitudinal, mas na digital realmente é algo que a gente vinha encontrando muita barreira para poder falar sobre isso. E hoje, assim, eu falo para vocês, em 2 anos a gente está entrando em lugares com a temática da acessibilidade digital que a gente jamais imaginaria. Como um congresso no Ministério Público, por exemplo, com resoluções para 2030. Né, a gente querendo atuar e levar essa visão de que hoje tudo que a gente faz, a gente utiliza a tecnologia. A gente utiliza inteligência artificial. A gente está falando aqui especificamente, né, do Avatar, da HandTalk, mas, gente, quando a gente pega aplicativo aí de mobilidade, a gente não sai de casa sem consultar como é que está o tempo. A gente não sai de casa sem, deixa eu ver qual tarifa está mais barata. 99, Uber, né, Cabify. A gente faz isso tudo hoje com base em geoprocessamento, geolocalização, inteligência artificial. E isso não é realidade para 45 milhões de brasileiros, mais especificamente os brasileiros que têm deficiências severas. Então, assim, a gente tem que parar hoje para tentar entender o que a gente pode construir daqui para frente que permita que essas pessoas também tenham acesso a tudo isso que a gente está desenvolvendo. Um dado que eu queria, o Ronaldo até brincou de um spoiler, a gente divulgou ontem um estudo inédito do movimento Web para Todos, feito em parceria com a Big Data e com toda essa avaliação também, né, esse olhar crítico do W3C, que a gente varreu 14 milhões de sites ativos no Brasil, tá? Por meio de um robô que fez toda essa varredura. E pasmem, menos de 1% dos sites não apresentou barreiras de acesso para as pessoas com deficiência. Isso não significa que eles estão preparados para a navegação de pessoas com deficiência, né, Reinaldo? Então, assim, a gente está falando de um futuro, né, tentando trazer uma visão de futuro em que as tecnologias de machine learning, de, né, inteligência artificial, de, sei lá, robótica, tudo que vocês possam imaginar, o que a acessibilidade pode pegar de carona nisso, só que hoje o presente da gente, ele é muito catastrófico no cenário da acessibilidade digital. Um outro dado que a gente trouxe nesse estudo, ele foi divulgado, vocês podem buscar no próprio site do movimento, 0,34% dos sites do governo passaram nos testes de acessibilidade. 0,34% passaram nos testes automáticos de acessibilidade. Então, a gente tem um caminho aí muito grande, né, nessa visão de futuro, Reinaldo. E na nossa visão como movimento, o que a gente espera e imagina que vai acontecer, né? Profissionais cada vez mais especialistas em acessibilidade digital. Então, aqui, né, o WebBR para a gente é um sonho de consumo. A gente, né, fala bastante. Todo ano a gente está aqui, seja fazendo workshop, oficina, palestrando, porque está na mão de vocês construírem esse futuro, essa acessibilidade digital que vai incluir todo mundo. Se a gente não desenvolver com os padrões do WCAG, se a gente não produzir conteúdos que sejam acessíveis para as tecnologias assistivas, que o Hugo consiga fazer uma interpretação, né, do texto que está sendo produzido, buscar na nuvem e gerar essa informação, né? Se o pessoal que trabalha com experiência do usuário, que eu sei que aqui também tem bastante UX, né, os designers, se a gente não incluir a persona com deficiência nos projetos que a gente for desenvolver daqui para frente, esse futuro da acessibilidade, gente, ele vai demorar a acontecer, né? Então, outro aspecto, né, que a gente bate bastante, né, nessa questão de como que a gente traz esse futuro, né, a gente consegue antecipar cada vez mais, empoderando as pessoas com deficiência.
Então, mesma coisa, né? A gente não pode imaginar que a gente sabe e entende o que vai ser bom para eles na solução que a gente vai desenvolver, no projeto que a gente vai lançar daqui a 6 meses. Assim, temos que envolver as pessoas com deficiência nos projetos. É essencial que isso aconteça para que as tecnologias elas evoluam e passem a conversar a partir da ótica de quem tem o problema, de quem sente a dor. Então, a gente está falando aqui de capacitação, é algo que a gente precisa investir bastante. O empoderamento, uma visão, né, da acessibilidade no futuro próximo, que eu espero que seja revertida muito em breve, a gente está trabalhando muito para isso, a gente ter leis que a gente já tem, mas que realmente elas tragam punições. Isso é algo essencial para a gente poder acelerar esse processo e trazer esse futuro para mais perto, porque hoje a gente tem leis no Brasil, a gente tem a LBI, a gente tem decretos de comércio eletrônico, tem a própria lei do defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, isso tudo dá embasamento para a gente conseguir pavimentar em um caminho bacana para a acessibilidade. Mas se a gente não forçar aí os órgãos públicos, o Ministério Público, a que realmente sejam punitivas as medidas para as empresas e organizações que não adotarem acessibilidade digital, esse futuro também ele vai ficar bem abalado. Eu acho, Reinaldo, que bacana mesmo seria a gente trocar ideia, né, com o pessoal para responder mais pontualmente. Pode ser? Sim, a ideia agora é essa, né? Então, a ideia era vocês fazerem essa abertura, né? Contar um pouquinho, compartilhar com a gente, né? Tudo isso que vocês têm sobre toda essa bagagem de acessibilidade. E agora a gente abrir para perguntas, né? Para a gente poder fazer um bate-papo. Quem quiser fazer pergunta aqui da plateia, tem um microfone aqui do lado. Eu pediria para se levantar e poder ir direto para fazer uma pergunta. Enquanto o pessoal vai se preparando para fazer pergunta, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês, que eu fui pincelando assim, um pedacinho de cada fala de vocês, e eu queria pontuar um pouquinho essas coisas que vocês falaram. A Bruna, ela tocou num ponto importante, que é a questão de políticas de acessibilidade, né? Que a gente precisa ter políticas de acessibilidade para que isso comece para que a gente comece a pensar na acessibilidade mesmo como realidade, né? O Ronaldo tocou na questão da empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro. E a Simone falou sobre a quantidade de pessoas que ainda desconhece, né? Que ainda está procurando entender essa questão da acessibilidade. Então eu vejo 3 coisas aqui muito interessantes que eu acho que dá para a gente começar uma conversa assim longa sobre a questão da acessibilidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Que é perguntar como isso efetivamente pode ser feito, né? A gente pensar em políticas de acessibilidade que realmente funcionem, que a gente consiga criar essa empatia para que mais pessoas se envolvam com essa causa, e como é que a gente faz para que essas pessoas que desconhecem essa questão da acessibilidade, eles comecem a fazer parte desse processo, né? Vou começar pela Bruna, a gente faz o mesmo sentido. Bom, eu penso que um dos pontos-chave para isso é justamente que cada vez mais a gente tenha as pessoas com deficiência em todos os âmbitos da sociedade. Eu percebo assim que quanto mais servidor com deficiência vem trabalhar no Instituto, quanto mais aluno com deficiência a gente tem, e hoje os alunos com deficiência estão chegando no mestrado, estão chegando no doutorado, que até pouco tempo isso não acontecia, né? Então, quanto mais pessoas com deficiência estão presentes, mais toda a comunidade, todos os setores acabam se dando conta de que isso é uma realidade. As pessoas com deficiência existem, trabalham, estudam, participam da sociedade como qualquer outra, né? Então, eu tenho colegas que costumavam dizer, por exemplo, eu não entendo por que eu preciso tornar esse formulário de inscrição acessível. Não tem uma pessoa que pode ajudar a pessoa com deficiência? Né? Então, eles não entendem a importância de oferecer, a importância, e isso é lei,
está na legislação, de a gente oferecer à pessoa com deficiência as mesmas oportunidades de qualquer outra pessoa, né? Então, na ocasião, eu perguntei para ele, você gostaria de levar a sua mãe por tudo, onde você vai? Qualquer coisa que você vai fazer, ter a sua mãe para te ajudar? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente não pode mais ter essa expectativa de que a pessoa com deficiência tudo bem ela ter sempre alguém para fazer. Tudo bem ela não ter tanta autonomia. A gente não pode mais pensar assim. Então eu vejo que o primeiro passo, quando a gente tem as pessoas junto com a gente começa a conviver mais, a gente começa a mudar a nossa atitude, começa a mudar a nossa visão, que eu acho que é o primeiro passo para tudo. Porque se não tem essa mudança de visão, tudo é muito difícil. Tudo é muito mais difícil. A gente pode ter a política lá dentro da instituição, a gente pode ter normas, mas se as pessoas não entendem e não têm a empatia, é muito difícil de elas seguirem aquelas normas, né? Então, eu acho que cada vez mais incluir as pessoas com deficiência em tudo que a gente for fazer faz com que a gente tenha essa mudança de olhar, né? Isso é a minha visão. Bom, eu acho que as pessoas mudam ou pelo amor ou pela dor, né? Então, é necessário você sentir a dor, seja pela lei, né? Ou você ter algum familiar que tem alguma deficiência e querer fazer isso por ele também. Poucas pessoas mudam pelo amor só, né? E por ser legal e por praticar empatia. Mas é muito, muito complicado, muito louco isso, porque assim, a gente precisa formar pessoas com deficiência para que elas cheguem ao mercado de trabalho e lá elas consigam ser agentes da mudança, mas a gente não pode esperar que só eles sejam esses agentes, né? Então, e se a gente for pensar dessa forma, em que somente eles são essas sementes, né? As pessoas com deficiência são sementes que vão ajudar a fazer as outras pessoas praticarem mais empatia. E aí sim a gente fazer a mudança, obviamente com poucas das pessoas que praticam empatia, porque poucas ligam para essa dor que é dos outros, mas eu acho que a gente tem que sentir que esse é um dever nosso como cidadão, é tornar o mundo melhor, né, para as pessoas que estão aí, usufruindo da comunicação na web, por exemplo. E uma coisa que é importante a gente saber é que todos nós ficaremos mais velhos, né? Chegaremos à terceira idade algum dia, e muitas das pessoas acima de 60 anos têm algum tipo de deficiência, né? Nós vamos precisar de recursos de acessibilidade lá na frente. E aí, quem vai nos ajudar se a gente não preparar o mundo para que quando a gente chegue lá, a gente usufrua desse recurso? Então, eu acho que se não é por fazer o bem ao próximo, é pensar também um pouco em você lá na frente, né? Mas a mudança ela tem que acontecer de vários lados, né? Como eu falei, a questão da legislação, a gente tem exemplos de legislação aqui no Brasil. Eu andei por outros países e aqui no Brasil a legislação ela não está muito atrás de outros países, mas é preciso atitude, fiscalização e, acima de tudo, a própria comunidade de pessoas com deficiência exigiram seus direitos, agora que elas têm leis mais fortes. E para quem está desenvolvendo conteúdo web, que possa achar, por exemplo, vai dar mais trabalho ter que fazer isso aqui, Cara, muitas vezes são ações simples, né? E como a Simone já citou aí e tal, é muito mais fácil você, na hora de construir um prédio, pensar em acessibilidade, do que depois ter que quebrar os lugares, escadas para construir rampas, né? Então, se você pensa nisso no começo, vai dar muito menos trabalho e você vai conseguir fazer construir um site ou qualquer conteúdo web, canal de comunicação, sistema que atenda de fato a todas as pessoas, né? Então, eu acho que nós não precisamos ter deficiência para poder construir conteúdos acessíveis. Eu acho que basta a gente ter bom senso, certo? E buscar um pouco de conhecimento, porque aí o Web para Todos está fazendo um trabalho magnífico de propagação de conteúdo
Então, já estou fazendo aqui a propaganda. Quem quiser conhecer, entra lá e para entender um pouco mais sobre o assunto. E eu acho que vocês vão adorar entender. E eu acho que, assim como a gente se apaixonou pela causa, eu acho que cada um de vocês, se conseguirem ter um pouquinho dessa imersão, também vai conseguir fazer diferença na vida de muita gente. Bom, vou só dar vou contar assim, é legal até vocês entenderem, o movimento ele tem 2 anos, né? E a gente, nesses 2 anos, a gente já fez essa pergunta de $1 milhão muitas vezes, né? Como que a gente acelera esse processo de transformação digital para acessibilidade digital acontecer? E a gente começou logo assim, fizemos um brainstorming com o próprio W3C, com as organizações parceiras, que são 30, né? A gente está falando aí do Urina Novil, Lara Amara, Instituto Mara Gabrilli, Fundação Roberto Marinho, eu não vou citar aqui, são muitas, Organização Nacional dos Cegos do Brasil, pô. Enfim, a gente parou e falou, essa pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente vai fazer isso mais rápido? Vamos empoderar as pessoas com deficiência. Pá! E a gente descobriu, gente, que assim, as pessoas com deficiência, vamos empoderar as pessoas com deficiência no digital, fazer com que elas exijam os direitos, apontem os sites que não são acessíveis, como é que eu posso fazer para melhorar essa experiência? Só que assim, elas vivem há décadas, né? Eu sei que é meio manjada essa palavra, mas assim, é num ciclo da invisibilidade. É um ciclo de invisibilidade que essas pessoas simplesmente elas não existiram. Né? As pessoas ignoram. E aí, o que acontece? A gente conversando com as próprias pessoas com deficiência da rede, a gente viu que era um chão muito longo até a gente conseguir quebrar isso e acelerar esse processo da acessibilidade digital. Aí, empresas, temos lei, né? Vamos lá, vamos bater nas empresas, mostrar que é preciso. Lei de cotas está aí há 27 anos. Agora começa a dar aquela batidinha na poupança, assim, né? E o pessoal começa, não, minha empresa está sendo multada. Então, assim, lei, né? E aí, foi a coisa mais clara que a gente enxergou, isso foi em muito pouco tempo, e o movimento está há 1 ano e meio focado nisso. Vocês são os agentes transformadores dessa mudança. Entendeu? É quem está ali, trabalhando, produzindo conteúdo, desenvolvendo site, criando projetos digitais. Porque, assim, isso é o dia a dia. Esse legado desses 99% que não passaram nos testes, é muito difícil a gente conseguir fazer essa transformação toda, gente. Só que daqui para frente, a partir do momento que as pessoas, que os profissionais têm o conhecimento, veem que não é um bicho de 7 cabeças, que isso vai trazer um diferencial competitivo para vocês, né? Não tem profissional especialista em acessibilidade. É muito difícil. Eu troco e-mail direto. Eu mando, Reinaldo, a gente está com vaga de dev aqui, né? Pelo amor de Deus, se me indica alguém da rede e tal, tem que ser especialista, tem que manjar de acessibilidade. É assim, é muito difícil encontrar. Então, está na mão de vocês acelerar essa transformação com a gente. Seja, né, como o próprio Ronaldo falou, para a gente pensar num futuro para nós mesmos, ou assim, cara, vai ser muito bom para a carreira de vocês. Então, é só esse depoimento, assim, a pergunta de $1 milhão para a gente, como movimento, é capacitar tudo isso em paralelo, ir nas empresas, empoderar as pessoas com deficiência, óbvio, mas capacitar e formar todo mundo que está trabalhando com digital. Ponto. Legal, já tem perguntas ali. Sim. Oi, boa tarde. Eu sou Janaína, até sou uma representante aí dessas vagas novas. Eu sou lead de acessibilidade digital numa consultoria. E aí me chamaram, né, para trabalhar e tal e fazer formação dos times. E aí eu comecei, concordando com você, a ver a dificuldade que existe na acessibilidade digital como disciplina, né? Ela não existe nas faculdades, não existe nos currículos nenhuma grade, então eu não consegui achar nem os júniores, os que acabaram de sair da faculdade. Eu fui conversar com eles. Vocês aprenderam isso? Tinha essa matéria? Zero. E o conteúdo propriamente dito de treinamento na internet, né? A própria regra W3C, a WCAG, ela não é complexa, mas ela é difícil de ser... como fala? De ser visual, assim, de você pegar a regra e colocá-la de um jeito fácil de ser aplicado. Ela precisa de um pouco de gestão ali para você conseguir ensinar, ainda mais a parte de devs.
E aí eu queria saber de vocês se vocês já têm parcerias ou iniciativas de que isso vire uma disciplina em algum tipo de formação, ou até, sei lá, se existe um caminho de propagação desse curso, dessas formações de forma mais organizada por algumas instituições. Bom, nós, enquanto IAFRS, nós temos alguns projetos de cursos na área de acessibilidade digital, cursos MOOC. A gente ainda não conseguiu incluir a acessibilidade digital legalmente nos currículos, né? Mas a gente já faz um trabalho com os cursos, né? Principalmente em disciplinas como, por exemplo, interação humano-computador, educação inclusiva, alguns cursos de biblioteconomia. Então, a gente tem dado algumas aulas especiais para esses cursos, que têm sido maravilhosas, porque realmente eles passam a graduação inteira sem ter contato, sem conhecer esse conceito, né? E quando eles conhecem, eles acabam se interessando muito, e isso vai levando para que eles queiram pesquisar nessa área, queiram seguir muitas vezes nessa área. Então, é importantíssimo que isso comece a entrar cada vez mais nos currículos. E o que a gente tem hoje são cursos de extensão na área de acessibilidade digital, e a gente está, então, com o projeto de lançar um curso MOOC livre nessa área para qualquer pessoa que queira fazer, gratuito. Por enquanto, é o que a gente tem. A gente, né, no movimento, a gente tem se aproximado bastante de instituições, né? O nosso foco principalmente instituições que trabalham com marketing digital. Temos sensibilizado, eles também praticamente nunca tinham ouvido falar, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente deu palestras em inúmeras instituições dessas, como ESPM, FIAP, nossa, Su é minha memória, mas muitas. E assim, o que a gente está fazendo nesse processo inicial, Janaína, é a sensibilização. Porque não adianta a gente querer já entrar e propor alguma coisa numa grade curricular, porque nem eles sabiam da existência de algo chamado acessibilidade digital. Olha o que a gente está falando, né? Então, assim, a gente tem ainda um caminhozinho para percorrer até chegar nesse mundo lindo, que eu espero que não seja demorado. A gente ainda fique mais um ano fazendo essa sensibilização, mas a gente já tem organizações como, dar um spoiler, Mauá, por exemplo, né, que tem querido se aproximar da gente para a gente fechar alguma coisa mais concreta. Mas estamos caminhando. Minha visão, tá? A academia ela anda em outra velocidade, né? E a tecnologia ela avança na velocidade da luz aí, né? E se os desenvolvedores não estiverem se atualizando sempre, vão ficar para trás em um ano, já muda, a linguagem de programação já é outra e tal. Então, eu acho que esperar que esse tema seja debatido e a resolução esteja dentro da universidade, eu acho que você estaria no mundo ideal. Eu acho que capacitações como que o Web para Todos vem fazendo sempre, conteúdo web, alguns eventos dedicados a palestras falando sobre o tema, faz com que essas pessoas se encontrem, debatam sobre o assunto, repliquem, compartilhem, aprendam. Como o HandTalk, o que a gente vem fazendo hoje, a gente tem um blog bem legal, que a gente não fala somente sobre acessibilidade em Libras, mas sobre acessibilidade digital como um todo. Então a gente fala muita coisa, tenta educar aí a comunidade sobre o assunto. E também a gente promove um evento todo ano chamado Link, que aconteceu já durante 2 anos no Google Campus. É gratuito e acontece online também, onde a gente traz grandes referências de acessibilidade. Reinaldo, Simone estiveram lá também, para falar sobre acessibilidade digital, né? E o que é que aquela galera pode fazer, o que é que a turma pode fazer para poder melhorar esse cenário. E é o que eu sempre insisto, a gente precisa falar para quem ainda não sabe, porque ainda tem pouquíssimas pessoas que são especialistas no assunto, e muitas pessoas têm medo de fazer algo e errar, né? Então, eu erro todo dia, assim, no meu negócio, apesar de
ter alguma experiência em determinadas áreas, mas eu erro tentando acertar e daqui a pouco eu acerto. Tal. Então, o importante é aprender com erro e aprender rápido. Mas nessa área estamos todos nós descobrindo muita coisa nova, né? Então, eu acho que com essa contribuição de ter muito conteúdo online falando sobre o tema, e a gente consegue aprender um pouco mais e fazer com que a comunidade compartilhe isso nos eventos que a gente se encontra também, e nos workshops, nos minicursos que a gente aprende por aí. Acho que esse é um caminho mais rápido. Eu só queria complementar só uma coisinha rapidinho antes do Wagner falar, que acho que a gente também tem um case muito interessante, que é o da FATEC. A FATEC nos procurou há alguns anos atrás para poder colocar padrões web na sua grade de sistemas para a internet. Então a gente fez todo um trabalho para ajudá-los a incluir os padrões que o W3C desenvolve, inclusive o de acessibilidade. Eles têm então uma disciplina de acessibilidade digital. E isso é muito legal, porque hoje a gente já começa a encontrar alunos dos cursos da FATEC que estão trabalhando na área e por causa desse diferencial de acessibilidade. Eu já conheci alguns alunos que já estavam fazendo estágio em grandes empresas por causa especialmente desse diferencial que era da acessibilidade. Bom, boa tarde e muito obrigado por todas as colocações que vocês fizeram, são super importantes. E acho que vocês são referenciais nessa área de acessibilidade que a gente tem que se mirar. Eu queria fazer 2 sugestões práticas, né, para vocês. Quer dizer, a primeira delas, eu concordo com o Ronaldo que não dá para a gente esperar o ritmo da academia para que a capacitação em acessibilidade aconteça por ali. Embora eu acho que seja muito importante, a gente tem que continuar batalhando para que isso entre nos currículos de formação nas universidades, mas eu acho que a urgência ela pede algo mais célere. E a minha proposta para vocês é que essas 4 organizações que estão aí no palco, né, que é terceiro setor, academia e setor privado, vocês formassem um consórcio para fazer um curso, oferecer curso à distância, nessa linha que o Ronaldo falou, que é assim, olha, vamos ensinar para as pessoas o que é acessibilidade e formar a cultura de acessibilidade. Acho que vocês 4 têm aí muito poder de disseminação e vocês poderiam formar um consórcio para oferecer esse curso à distância, porque só assim que a gente vai atingir mais massivamente, né, o público. Então essa é a minha primeira proposta. A segunda proposta tem a ver mais com um outro aspecto que eu acho fundamental, embora assim, eu não goste da linha da punição, mas se a lei existe, a lei é para ser cumprida. E se o estatuto da pessoa com deficiência, exige que os sites, né, seja de organizações públicas ou privadas, sejam acessíveis, então é para ser acessível. Muito bem. Mas nós temos um problema que eu já venho falando já desde que a legislação foi sancionada pela Dilma. O grande problema é que essa legislação não foi regulamentada. Então, o que acontece? Não se sabe como fiscalizar, porque a legislação não diz claramente o que é um site acessível. A única coisa que a legislação diz é que sites acessíveis precisam se referenciar a padrões internacionalmente aceitos. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 padrões. Bom, que padrão? Então está faltando regulamentar. Então a minha proposta concreta é, já que o governo não toma essa iniciativa e não sabe como regulamentar, porque eu acho que o maior problema não toma iniciativa porque não tem competência para regulamentar, porque não entende do assunto, é que vocês 4, de novo, vocês puxem esse assunto e vamos construir uma regulamentação e levar para o governo, né, publicar essa regulamentação para que aí, então, se possa fiscalizar, porque demandas que a gente recebe no W3C, por exemplo, é exatamente do Ministério Público, da Anatel, perguntando para a gente, bom,
qual é o mínimo que eu preciso fazer para que o meu site seja acessível? O W3C responde, não sei. Nós temos o WCAG. Né? Se você seguir, ótimo. Se você não quer seguir, também é uma escolha de vocês. Agora, isso não é resposta para quem quer fiscalizar. Então, a minha proposta é que vocês 4, de novo, se encontrem, se reúnam e façam uma proposta e discuta com toda a comunidade, né, sobre essa regulamentação, porque eu tenho certeza que a comunidade está inteiramente disposta, né, a participar desse processo de regulamentação. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Fervilhando a cabeça agora. Eu passei um tempo nos Estados Unidos agora, a gente vai lançar o aplicativo no começo do ano lá, né? E aí eu passei um tempo para tentar descobrir esse território novo que seria lançar em American Sign Language, né? A língua americana de sinais, ASL. E um dos meus estudos que eu fiz lá foi sobre a legislação ADA, a legislação para pessoas com deficiência nos Estados Unidos, para tentar entender o quão melhor, pior ou mais ativa ela era. E eu me deparei com uma coincidência, assim, tipo, na exigência sobre acessibilidade também digital, eles também não são tão específicos quanto a Lei Brasileira de Inclusão, porém ele tem um mecanismo de fiscalização mais forte, porque eles conseguiram regulamentar, ter uma parceria forte com as comunidades, com pessoas com deficiência também, e aí sim exigir das empresas, e elas morrem de medo lá de não estarem cumprindo isso. E isso tem... acho que vão surgir mais estudos por aí sobre esse aumento da acessibilidade digital lá fora também, comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, mas, pelo que indica, eles tiveram um aumento significativo, nesse caso também pela dor, né? Lá também tem um caso eu acredito que esse senso de responsabilidade social talvez seja até mais forte lá do que aqui. Mas foi uma coincidência, eu achei que a legislação talvez estaria um pouco até mais avançada, mas aí eu também percebi essa questão que a fiscalização precisa ser mais forte para um cumprimento dela, né? Só acrescentando, o que a gente deveria ter, Wagner, na minha visão, é algo parecido com a LGPD, que especifica a multa, né? Que, se não me engano, é até 2% ou 2% do faturamento anual da empresa, ou um total de 50 milhões de reais. Gente, depois essa informação não tem, mas assim, está ali. Se você não se adequar até agosto do ano que vem, LGPD traz lá, vai ter aplicação dessa multa. E o que acontece? As empresas estão desesperadas. Está rolando também a FutureCon, a gente vai inclusive palestrar amanhã lá também. E assim, 80% das palestras lá que estão rolando são sobre LGPD. Né? Como é que eu me adequo? O que eu vou fazer? Em que pé está? Como é que isso vai acontecer? Porque eu vou receber uma multa gigante se eu não me adequar. Então, isso falta, né, do nosso lado da LBI. Eu acho que eu até queria pegar um pouco essa linha do que o Ronaldo falou, da questão dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos eles têm o ADA, né, o American Disability Act, que eu acho que ele tem um ponto de empoderar o cidadão. Então, eu acho que a gente ouviu histórias nos últimos tempos aí de Domino's Pizza, Apple, Beyoncé, alguns grandes sites que foram acionados por cidadãos americanos que não conseguiam acessar aquele site e porque eles estavam em desacordo com o American Disability Act. Então, eu acho, vendo essa questão um pouco no caso do Brasil, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é o mecanismo para se chegar até esse ponto. Olha, esse site não está acessível, o cidadão ele tem que estar empoderado para conseguir exigir a acessibilidade. E eu acho que outro ponto é o cidadão ele se sentir empoderado para isso. Eu acho que muitas vezes no Brasil, acho que esse trabalho que a Simone vem fazendo com o movimento de
dar voz para as pessoas que reclamam dos sites, para que elas possam exigir que os sites sejam acessíveis, é um primeiro passo para que a gente possa empoderar a pessoa com deficiência para que ela possa exigir os seus direitos com relação a sites acessíveis. Então, acho que tem esses dois fatores que eu acho que são importantes. Um vem de um mecanismo e outro vem assim, de ações das pessoas. As pessoas elas também têm que se sentir aptas, empoderadas a poder reclamar e exigir a acessibilidade desses seus serviços, né? Exato. Eu estava fazendo uma reunião numa empresa com a Paty, que está aqui comigo. E nessa reunião, no final da reunião, a gente falou sobre o tema e a pessoa lá falou assim, nossa, eu estou envergonhada da gente não ter acessibilidade aqui na organização, nos nossos sites, nos nossos canais digitais. E isso me tocou bastante, porque talvez não era porque ela não queria, mas pelo desconhecimento também. E a gente conseguiu tocar uma pessoa ali que não necessariamente tem deficiência, mas talvez a partir daquele momento ia ser agente dessa mudança, né? E essa vergonha, como algumas organizações lá nos Estados Unidos estão passando, que eles morrem de medo e que fazem com que eles pensem, cara, isso pode manchar a minha imagem, a imagem da minha marca, né? Muitas dessas empresas estão, inclusive, na Bolsa de Valores e um dos requisitos, se vocês não sabem, com relação ao índice da Bolsa lá, o requisito de acessibilidade é super importante para o compliance deles lá. Então, isso pode afetar negativamente a própria marca em valorização da empresa. E, principalmente, alguém ir a público e a empresa receber uma multa, isso faz com que ela perca valor com isso. Então, isso está diretamente ligado ao faturamento dela. Porque empresas privadas só vão comprar uma solução de acessibilidade, ou seja ela qual for, se ela for aumentar o lucro ou diminuir custo, né, para as empresas. Então, eu acho que do nosso lado, como Rentalk, um negócio de impacto social que tem esse viés de negócio e também de impacto, né, a gente tem que balancear isso muito bem. A gente precisa mostrar para as organizações que ser acessível é uma oportunidade para eles e não somente uma obrigação. Porque, ao mesmo tempo que essas organizações passam esse tempo todo brigando por fatias minúsculas de mercado, eu tenho milhões de pessoas que estão aí e eles não estão enxergando que os canais deles não estão se comunicando com eles. Então, é abrir o olho deles e mostrar para ele que, através desses recursos de acessibilidade, eles vão ter oportunidade. A gente não está pedindo um favor para que ele faça esse favor para pessoas com deficiência. A gente está mostrando que há uma oportunidade. E aí a relação vira outra. As empresas, as organizações passam a olhar a acessibilidade como um recurso importante para a sua evolução. Legal, tem mais uma pergunta ali? Duas. Se eu conseguir tirar aqui. Consegui. Bom, boa tarde a todos. Eu vou vestir um chapéuzinho como o Fábio, da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e vou fazer uma colocação. Depois eu vou tirar esse chapéu, vou colocar o chapéu do Instituto Mauá de Tecnologia e fazer uma outra provocação. A primeira é que eu concordo com o Wagner que vocês são uma mola motriz excepcional para a gente poder fazer um consórcio, falar com as mantenedoras das universidades. E aí a gente fazer alguma coisa que possa massificar isso. Fundamentalmente, existe essa iniciativa, já conversamos, né, Reinaldo? A Simone, outro dia nós também conversamos a respeito disso. E vale a pena dizer que hoje, e o Ronaldo bem destacou aqui, que vocês desenvolvedores, vocês têm que ser curadores da sua própria carreira. Vocês têm que investir nela. Vocês não podem ficar esperando que uma universidade, um centro acadêmico, um centro universitário te dê o que o mercado está demandando. Então eu brinco com os alunos de engenharia, de ciência da computação, de engenharia da computação, que às vezes é mais fácil parar o curso e tirar algumas certificações, ir para o mercado, aumentar o salário e depois voltar. E tem uma coisa que foi colocada aqui de uma maneira muito interessante, é que quando se mexe num site de uma empresa, então eu vou falar pela prefeitura agora, a prefeitura lançou um selo de acessibilidade digital, que não é a alternativa que todos nós queremos,
mas que é um kickoff, é um chute inicial na questão de acessibilidade digital. O que acontece? A Simone bem colocou a questão relacionada a não ter profissionais. Mas quando você consegue fazer isso numa grande empresa, você pega, por exemplo, uma lei de cotas que está represada em RH ou diversidade e você sobe a temática da inclusão e da acessibilidade digital para o CEO, porque ele vai ter que aprovar o site. O CFO ou quem quer que for pagar. Vai vir uma pessoa de UX, vai vir um web designer, vai vir uma pessoa de sustentabilidade, diversidade, uma pessoa de marketing, uma pessoa... Enfim, você vai envolver pelo menos... Eu tenho visto, porque a gente tem feito na prefeitura, que a gente envolve 6, 8, às vezes até 10 áreas diferentes. Então, vocês vão ter uma capilaridade, uma penetração, uma relevância dentro da organização que vocês acho que talvez não tenham percebido ainda. Vale muito a pena vocês investirem em si mesmos e correrem atrás e se colocarem para serem um ótimo parceiro, por exemplo, do Reinaldo, da Simone e do Ronaldo. E obviamente, da Bruna. Porque tem essa demanda. Por outro lado, vendo a ótica do B2C e B2B, a gente foi fazer esse trabalho também nos últimos 4 meses, de mostrar o selo, e se deparou com a seguinte questão: vamos pela dor ou vamos pelo amor? A gente vai pela dor muito devagar, porque pelo amor eu acho que vai muito mais. As empresas que são B2C conseguem monetizar a acessibilidade digital instantaneamente. Então, Bradesco, Microsoft e B2W. Vocês imaginam que a gente vai falar com uma B2W, uma americana, um submarino, você entra às 2 horas da tarde, sai às 6h30, porque toda hora chamam alguém para participar da reunião. E aí eles têm 15 milhões de itens e falam, não, a gente quer tornar isso acessível. E aí você descobre que o modelo de e-commerce é mais simples e eles conseguem terceirizar a acessibilidade digital para os fornecedores dos produtos. Ou seja, nunca ninguém tinha imaginado que isso poderia ocorrer. Um grande banco como o Bradesco ou a Microsoft estão começando de forma pequenininha, mas vão ser o kickoff para isso. Então, dá para você falar sobre os números do IBGE de pessoas com deficiência e melhor, vocês vão mudar o panorama da inclusão da pessoa com deficiência. Então, aquela história do Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E a Bruna comentou rapidamente que num ambiente onde você tem mais pessoas com deficiência, tudo fica mais fácil. Em 95, quando eu fui dar aula na São Judas, não tinha ninguém, tinha um professor cego e quando eu entrei, eu era o único cadeirante. E no ano seguinte, reformaram a sala dos professores e tinha um banheiro acessível. E depois começou a entrar aluno cadeirante. E assim, é impressionante como uma coisa puxa a outra. Agora, um site acessível e um departamento de diversidade RH que não está mais tão isolado e tem os C-levels, o CEO, o CFO e todos os Cs que vocês possam imaginar da alta gestão, falando sobre acessibilidade, falando sobre risco de imagem, falando sobre perda financeira, falando sobre ganhos, ou seja, ganho de mercado. Quem primeiro fizer um site acessível, de e-commerce parrudo, forte, que atenda a comunidade com baixa visão ou que seja ou cegos, vai ganhar o mercado. O primeiro banco que fizer isso, o Bradesco, lá atrás deu um tiro e foi muito bem, vai se dar melhor. E quem eles vão contratar? Quem o mercado vai contratar? Daqui a pouco a gente está fazendo parceria com uma empresa que vai ranquear as 100 ou 500 empresas menos acessíveis ou mais acessíveis. Onde é que vai estar esse profissional? Então, vale a pena correr atrás disso. O selo de acessibilidade digital da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência foi concebido com a ajuda das pessoas que estão aqui, né? O Reinaldo é um colaborador, é bem interessante, porque é um órgão colegiado, a prefeitura simplesmente ela operacionaliza um processo para jogar para um órgão colegiado que vai deferir ou indeferir. Ele é só um chute inicial. Mas o trabalho de acessibilidade e de pegar todo esse legado 99% é uma oportunidade única para vocês e é uma oportunidade perfeita para vocês mudarem a vida impactarem a vida de centenas, milhares de pessoas. Então era mais ou menos essa a colocação e, obviamente, agradecer aos tutores, porque eu recorro aos universitários aqui. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário?
Tinha mais uma pergunta, que a gente já também está com o tempo já, temos uns 10 minutinhos, acho que dá para fazer mais uma última pergunta. Leandro, eu queria fazer algumas colocações e também uma pergunta. A primeira que me ocorreu agora com a fala dele é que, assim, eu sei que quando a gente fala de site, a gente está falando de toda a web, mas vamos só fazer um destaque importante, não apenas site, mas também apps acessíveis. Né? Desenvolvimento, a gente sabe que a maioria dos apps eles rodam em cima de HTML5, etc. Mas vamos ter uma atenção nisso, que vai ser tema, eu acho que alguns dos painéis de amanhã, sobre essa história do encapsulamento da web, né? De quanta gente tem acessado a internet sem necessariamente utilizar um browser. Né? Cada dia que passa, mais gente não sabe digitar um www e não faz a menor ideia do endereço dos sites que ele avisa todo dia. Então, vamos só queria fazer esse primeiro destaque, não foi por isso que eu vim aqui, mas me ocorreu agora, de lembrar, sobretudo, de desenvolvimento de aplicativos acessíveis, né? De apps celular, Android, iPhone, que não é apenas o site que a gente tem que falar. Mas eu queria comentar que, assim, eu veio do meio universitário, eu fiquei bastante tempo em universidade pública e a fala da Bruna, eu me identifiquei muito com ela em dois aspectos. Eu queria trazer uma experiência que eu acho que a gente poderia se espelhar nela, que, assim, eu, na década passada, eu fui membro de vários conselhos de graduação, universitário, e eu acabei participando, sem ser da área, da inclusão das disciplinas de Libras nos currículos das universidades, né? Veio de um movimento geral e ele entrou de forma burocrática, vamos dizer assim, na universidade, através de portarias, né, de conselhos em cada universidade de uma forma. E uma coisa que eu percebi no caso do UFSCar, que foi interessante, é que, assim, a disciplina ela foi concebida inicialmente como uma disciplina optativa para todos os cursos, ela acabou virando a obrigativa ou a optatória, né, que todo mundo queria fazer, a demanda foi enorme e até hoje, aí passa-se os anos, tem a deficiência de oferta de vagas, porque mesmo o aluno de engenharia de produção, o aluno de física tem interesse em fazer a disciplina de Libras. Por dois motivos. Um, por ser uma disciplina que inclui no currículo, né, ele conta créditos para ele, e outra pelo interesse ao tema. Por que eu estou falando disso? Eu acho que, de repente, uma das estratégias, a acessibilidade digital, ela poderia entrar nos currículos das universidades utilizando o mesmo processo, né, que a gente viu com a disciplina de Libras. Né? Ou, às vezes, o próprio currículo de Libras pode ser completado com a parte da acessibilidade digital. Né? Eu acho que esse pode ser um caminho que a gente já trilhou, certo? E que funcionou de uma forma bem a contento, principalmente nas públicas. Nas particulares varia um pouco, né? Mas essa disciplina de Libras, eu posso falar, no caso do UFSCar, ela foi o embrião da graduação que surgiu 10 anos depois de educação especial. Né? Foi o movimento que veio a partir da disciplina de Libras, criou uma graduação. Só que essa graduação, eu falo porque eu venho de lá, ela repete a mesma deficiência da pedagogia de lá, que é de atuar de forma muito fraca na questão do digital. Né? A gente, como eu era da ciência da computação, a gente sempre fazia uma interlocução grande com a pedagogia no sentido de ensinar software livre, porque as meninas, a maioria, né, do curso feminino saía para as escolas de São Carlos, de Araraquara, que já adotavam, né, o software livre e não sabiam, não tinha na universidade, então tudo isso. Né? Então, é um processo a ser feito. Outra coisa que eu queria colocar é assim, na parte de educação à distância. No caso do estado de São Paulo, a gente tem a Univesp, que ela está com uma oferta gigantesca, né, de 16 a 20 mil vagas por semestre. A gente sabe que grande parte das vagas são em licenciaturas de pedagogia. Saiu uma matéria há pouco tempo no G1 dizendo que hoje já passou de 60% a quantidade de estudantes de pedagogia na modalidade EAD e não mais o presencial. E aí na EAD a gente entra em duas questões. Né? Uma é que os próprios cursos EAD não têm sido totalmente acessíveis. Né? Isso tem sido uma dificuldade enorme. E o outro ponto também é que os docentes, a gente passa pela questão da empatia, que foi falado um pouco mais cedo. Eu briguei muito no passado em relação a você poder utilizar formatos abertos no curso. Mas tem docente catedrático que bate o pé até hoje, ele quer ir ponto doc. Se você entregar em ODT, é 0. Certo? E não tem discussão. Então, também essa questão também que é importante, quando a gente for pensar em criar esse consórcio, se ele for criado, não apenas para oferecer esse curso de educação EAD, mas, sobretudo, para ele formular propostas de portarias, leis, enfim, o nome que for utilizado para as universidades adotarem, certo? Com um plano de trabalho padrão, para que cada universidade possa vir a adotar acessibilidade digital na sua grade. Seja na grade, seja como um MOOC, seja como for. Então, acho que esses são alguns caminhos, eu falo isso pela experiência de quem viveu vários anos
anos em conselhos universitários e acabei saindo da universidade entendendo mais sobre burocracia universitária do que sobre computação, nem eu falo até hoje. Mas foi bom porque eu vi trabalhar em outra universidade depois e isso ajudou muito nisso daí. A minha irmã, ela é formada em bioeconomia e ela acabou indo para a área de acessibilidade na universidade, no caso da UFABC, né? E ela nem era da área e hoje ela milita muito em cima disso. E aí com a vantagem de, como tem um irmão que manjava bastante do digital, eu tenho ajudado ela bastante nisso. Então, só esses pontos que eu acho que eu queria colocar que são relevantes. Levar esse tema para o currículo universitário é fundamental. Não só acessibilidade, mas também, eu falei isso na atividade do web do W3C esses dias, né? O conteúdo da internet que o CGI tem e que o W3C tem, não só de acessibilidade, é importantíssimo que ele entre para o currículo, não só dos cursos de computação e tecnologia, mas, sobretudo, na área de educação e de ciência de dados e de economia. Tá? Obrigado. Reinaldo, já vamos chamar a família inteira para fazer parte do grupo. Ele, irmão... Não, eu já estava pensando isso, porque pela quantidade, acho que pela empolgação, o que é legal é que o legal da questão da acessibilidade é que tem uma empolgação em cima disso e que acho que se deixar também a gente vai fazer uma mesa redonda aqui com microfone para todo mundo bater papo. Vocês querem fazer algum comentário sobre essas falas? E assim, detalhe que a gente não está falando, né, não está chegando a citar, do impacto positivo que isso causa para a vida de cada pessoa que é beneficiada, né? A gente tem, com certeza, muitas histórias para contar aqui. A gente está partindo do princípio da responsabilidade de tornar o conteúdo digital mais acessível, né? Que é um lado super importante, mas sem esquecer, de fato, que na outra ponta tem pessoas que estão dependendo disso para obter informação, ter acesso a qualquer conhecimento. Quero fazer uma colocação rapidinha, que ele falou da EAD, né? E algo que está acontecendo agora, muito recente lá no Instituto, que nós lançamos muitos cursos MOOC, e nós temos muitos alunos, assim, centenas de milhares de alunos fazendo esses cursos hoje, e a gente não tinha ideia da quantidade de alunos com deficiência, né? Porque isso não era até então mensurado na hora da matrícula nos cursos MOOC, esses cursos livres, né? E esses alunos têm entrado em contato com a gente, alguns para contar que eles nunca imaginaram que eles teriam essa oportunidade de estar entrando lá gratuitamente para fazer cursos que eles têm interesse, né? E que eles estão conseguindo, que eles estão acompanhando lá de onde eles estão. E outros também para reclamar da acessibilidade. Então, a gente tem tido problemas muito grandes, que a gente nunca tinha tido antes, com relação a esses cursos nessa modalidade especificamente, né? Que como são muitos cursos e eles vão sendo lançados e se pega de uma plataforma e joga para outra, a gente não conseguiu ainda pensar na acessibilidade de todos eles. Então, esse é um novo desafio para a gente agora. Só um outro rapidinho complemento. É que quando a gente fala de acessibilidade digital, a gente muitas vezes não enxerga quem está sendo beneficiado na ponta, né? Porque é um número lá de um usuário. Quando a gente mexe na acessibilidade arquitetônica, coloca uma rampa, a gente vê de fato a pessoa utilizando aquele recurso, é mais tangível isso visualmente. Então, eu acho que é super importante para quem trabalha com acessibilidade digital mostrar para as organizações que é como se o site que não está acessível é como se fosse uma loja que tem as portas fechadas para os seus clientes. E daí o cara pergunta assim, cara, mas eu não tenho cliente com deficiência. Eu digo, claro, a sua porta está fechada. Se você abrir a porta, você vai conseguir fazer com que eles entrem e daí eles vão avisar para outros, e aí você vai conseguir fazer com que essas pessoas cheguem até você. Então é muito esse pensamento que as pessoas têm, e eu sempre uso essa analogia da loja, porque aí o cara percebe, cara, realmente minha porta não está aberta para as pessoas com deficiência, preciso abri-las. Legal. Alguém tem mais uma pergunta? Dá tempo de uma pergunta rápida. Tem uma perguntinha ali. Eu tenho uma pergunta, mas precisa ser uma perguntinha de 1 minutinho, hein? Gente, só um comentarinho, tá? Boa tarde a todos. Não sei se vocês me ouvem, que eu tirei meu fone. Sim, boa tarde. Só para contextualizar, eu sou deficiente visual total de nascença e trabalho como analista de teste de acessibilidade. Então, tudo que vocês disseram, eu estou aqui para confirmar.
Eu passo na pele a situação de chegar em um supermercado e não conseguir fazer compra sozinha. Eu passo na pele a situação de tentar acessar um site de compra de ingresso e não consigo. Eu passo na pele a situação de tentar acessar um aplicativo de transporte, como a Simone mencionou, não consigo. Outro dia, eu fui me inscrever para um evento e achando que eu estava... Eu comentei isso com a Janaína, que fez até uma pergunta aqui. Eu estava tentando fazer a inscrição para um evento e, quando eu percebi, eu tinha criado uma conta no Facebook. Ou seja, fui além do evento, fui para o Facebook. Então, assim, eu sou a outra ponta, Ronaldo. Obrigada, gente. Que legal. E acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante esses depoimentos, porque eles mostram que não é invisível. Você tem um ganho real, você tem uma questão real que impacta a vida das pessoas. E muitas vezes a gente fala muito de acessibilidade, que resolver questões, problemas de acessibilidade, muitas vezes são intervenções simples e que você vai mudar a vida de muita gente. A Simone quer comentar. Pegando um gancho aqui, gente, um dos dados que surpreendeu a gente no estudo que a gente divulgou ontem, 14 milhões de sites ativos, hein? É que 52%, 52,38% apresentaram problemas nos formulários e 83,56% nas imagens. Assim, parece uma coisa absurda, né? Catastrófico e tal, mas por outro lado, são coisas simples de serem resolvidas, né? Então, assim, se 83% dos sites não passaram na parte da validação de imagem, galera de conteúdo, né? Então, a gente não está falando que é algo, apesar dos dados assim de primeira, não vai derrubar o site, exatamente, entendeu? Então, pegando esse gancho de que com informação e com empatia, né, Reinaldo, a gente consegue transformar isso daqui, né? E, bom, acho que aqui a gente já está caminhando para o encerramento. Eu queria pedir uma palavrinha de cada um de vocês sobre isso, tudo que aconteceu hoje e as expectativas de vocês com relação ao futuro da acessibilidade. Uma palavrinha bem rápida para a gente encerrar. Bom, eu queria dizer que eu aprendi muito hoje com vocês. Foi ótimo estar aqui. Eu não conhecia ainda a Simone, eu não conhecia ainda o Ronaldo. Foi ótimo estar aqui com vocês. A gente, da área acadêmica, às vezes a gente fica muito fechado nesse mundo, né? E foi muito legal estar aqui. E concordo com a Simone, assim, os desafios são enormes, né? Mas percebo que as pessoas estão cada vez mais inclinadas a começar, né? A não esperar que as coisas vão acontecer rapidamente, a gente já sabe como funciona, né? Como a Simone falou também, há 10 anos atrás, quando eu também comecei a trabalhar nessa área, pouquíssimo se falava, ninguém conhecia, ninguém sabia que uma pessoa cega utilizava um leitor de tela, tudo era muito novo, né? E hoje a gente já consegue ter uma conversa com muitas pessoas sobre esse assunto, né? Então eu vejo que aos pouquinhos isso tá fluindo, né? E eu espero realmente que a acessibilidade se concretize dentro das instituições de ensino, dentro das empresas, que as empresas percebam a acessibilidade não só como uma forma, um marketing positivo, que é importante também, mas também que elas comecem a ter cada vez mais esse viés, entender a responsabilidade de atender a todos os cidadãos, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada. Bom, eu queria compartilhar só os canais da HandTalk, o blog, onde tem muito conteúdo sobre acessibilidade digital, o próprio blog da Web para Todos. Conteúdo não falta na web para poder pesquisar sobre o tema e ter esse conhecimento inicial. E não tenham medo de errar, porque todos nós, eu falei que erro sempre também aqui. E fazer uma pergunta para vocês. Quando é que vocês vão começar? Porque a gente já falou demais aqui, né? Bom,
eu encerro com um convite para vocês acessarem a plataforma do movimento. A gente acabou de lançar um filme manifesto maravilhoso, que foi criado pela agência voluntária Publicis. Ele traz ali a nossa essência, né? Ele foi feito para a sociedade. E a campanha que a gente traz, o Gustavo Torniero, que é cego, e é super divertida, como um cego acessa o Tinder. E assim, é muito legal. Então compartilhem, que é isso que a gente quer, né? Mostrar para a sociedade que assim, essa população existe, essa população é ativa, quer consumir, quer se informar, né? Quer comprar, e não consegue porque a gente não está pensando com tanta firmeza nisso. Obrigada, gente. Valeu, Rê, pelo convite. Valeu, obrigado, gente. E, bom, pelo visto aqui todo mundo está empolgado com essa história de juntar todo mundo aqui para fazer algum negócio, tudo. Então, podem ficar tranquilos que a gente ainda vai conversar bastante e conforme a gente for evoluindo nas ideias, nos processos, a gente anuncia que a Liga da Justiça finalmente saiu e realmente vai começar a atuar com acessibilidade. Então podem ficar tranquilos que conforme a gente for evoluindo essas conversas, fazer barulho a gente faz bastante. E mais uma vez, gente, queria agradecer pela participação de vocês aqui, ficar até o último painel, essa quantidade de gente aqui participando, né? Todo mundo ativo, participando. Se tivesse espaço, a gente botaria cadeira aqui para todo mundo e viraria um grande debate. E amanhã tem mais, gente. Amanhã, 9 horas, a WebBR está de volta. Obrigado, gente.